Boa tarde a todos, muito obrigada pela vossa presença e acho que ao fim de 5 conferências extremamente enriquecedoras, estarem aqui para ouvir a última é muito bom. Eu queria cumprimentar os meus colegas de mesa e eu vou optar por deixar-vos linhas gerais relativamente a este tema, em vez de estar a fazer uma leitura corrida, porque penso que é mais proveitoso. Vou tentar aqui fazer mesmo uma síntese para não... e deixar linhas para depois pensarmos se houver debate. A Reforma Protestante exprime necessidades sociais concretas, nomeadamente questões relacionadas com a educação. Neste contexto, Martinho Lutero considera a educação como um dever do Estado e a alfabetização das massas populares como indispensável para os fiéis. O advento da Reforma opera uma profunda revolução educacional que se vai repercutir no progresso da pedagogia e na redação de diversos tratados educativos. E aqui vamos refletir sobre como essas influências ficaram expressas no movimento da Escola Nova, que surgiu no final do século XIX, princípio do século XX. Os trabalhos de pedagogos como Comênio, Beisdow, Pestalozzi e Froebel constituíram as fontes primeiras do movimento da Escola Nova. A instrução, até ao momento da Reforma, não era difundida universalmente. Houve uma propagação da mesma com o fim de que cada pessoa pudesse ler e interpretar pessoalmente a Bíblia sem o recurso a mediadores. Não somente a instrução daria às camadas populares acesso à leitura pessoal da Bíblia, mas também a universalização do ensino seria importante para a nova camada trabalhadora. Com efeito, para Lutero, a educação da juventude era, e passo a citar, razão principal da nossa existência, fim de citação. E não haveria pecado maior que não educar uma criança. A educação era encarada não apenas como um meio de chegar a Deus, mas também uma forma de promover as cidades a terem jovens aptos para as governar. Para tanto, deveriam ser bem instruídos, o que estava em conformidade com o plano de Deus para as suas criaturas. Assim, Lutero propunha instituições escolares públicas, afirmando o direito-dever de todo o cidadão em relação ao estudo elementar. Importa realçar a relação da reforma e da educação, focando principalmente esse processo de universalização. Esta instrução tinha por base uma pedagogia humanista, que reposiciona o lugar do homem. Nenhuma outra cultura, senão a humanista, teria sido tão sensível aos problemas da formação. O humanismo busca na racionalidade o seu alicerce, entendendo que os interesses dos indivíduos devem ser sempre considerados. Esta nova pedagogia mudaria a imagem da infância e da juventude, valorizando a sua autonomia, a sua diversidade e dando uma nova visão da criança, que permeará toda a cultura moderna. Muitos consideraram Lutero não só como um agente que propiciou uma reforma religiosa, mas também que permitiu a libertação das mentes aprisionadas, transformando-se em um grande reformador educacional e pedagogo da modernidade, pois possibilitou a criação de um novo sistema escolar que defendia o direito à educação. A tónica de que os jovens estudassem, mas também que aprendessem uma profissão. Há uma clara relação entre a defesa da instrução para todos e as mudanças na base material da sociedade. Propõe-se uma perspectiva mais lúdica, altera-se a concepção da criança, almeja-se ainda uma escola que, além do conhecimento especulativo do humanismo renascentista, entenda que a aprendizagem deve ter um interesse e um fim.
Esta ideia, defendida por Lutero, propaga-se rapidamente, produzindo e generalizando a crença de que o acesso à escola pode aumentar as possibilidades de ascensão social. Passando agora concretamente aos pedagogos que influenciaram, que, sendo protestantes, influenciaram os pedagogos da Escola Nova, vou apenas referir dois, porque são os extremos: Coménio, que viveu entre o século XVI e XVII, e Froebel, que viveu entre o século XVIII e XIX. Coménio A obra mais importante de Coménio, Didática Magna, marca o início da sistematização da pedagogia e da didática no Ocidente. Coménio era cristão protestante e, embora profundamente religioso, propôs uma ruptura radical com o modelo de escola até então praticado, voltado apenas para a elite e dedicado primordialmente aos estudos abstratos. Ainda figuravam as doutrinas escolásticas, pelas quais todas as questões teóricas se subordinavam à teologia. Coménio ousou ser o principal teórico de um modelo de escola que deveria ensinar tudo a todos, aí incluindo os portadores de deficiência mental e as meninas, na época fora da educação. Defendia o acesso irrestrito à escrita, à leitura e ao cálculo, para que todos pudessem ler a Bíblia. A obra de Coménio corresponde também a outras novidades, entre elas o despertar de uma nova concepção de criança. Froebel foi o fundador do primeiro jardim de infância e o primeiro a desenvolver brinquedos didáticos e a enfatizar a atividade lúdica. Pedagogo protestante alemão, tinha como a sua ideia mais significativa contribuir para que o ser humano fosse compreendido de modo dinâmico. O homem é uma fonte autogeradora e não uma esponja que absorve o conhecimento do exterior, diz-nos Froebel. Ainda hoje, parte importante das suas teorias continuam a surpreender pelo seu profundo humanismo e progressismo. As suas ideias lançaram as bases de uma educação infantil. A essência da sua pedagogia são os conceitos de atividade e liberdade da criança. Trabalhou com Pestalozzi e, embora influenciado por ele, foi totalmente independente e crítico. Os seus ideais educacionais foram considerados politicamente radicais e, durante alguns anos, foram banidos da Prússia. Em 1937, abre o primeiro jardim de infância conhecido, onde as crianças eram consideradas plantas de um jardim, nas quais os professores seriam os jardineiros. A criança expressar-se-ia através das atividades de percepção sensorial, da linguagem e do brinquedo. A linguagem oral se associaria à natureza e à vida. Froebel foi o defensor do desenvolvimento genético. Estes dois pedagogos influenciaram os primeiros pensadores do movimento da Escola Nova, Freinet, Ferrier e Ory, e o movimento da Escola Nova teve um impacto internacional. Nomeadamente, estas concepções foram desenvolvidas a nível europeu por pedagogos como Pestalozzi, Montessori e Roça Sensat. Em Portugal, pelos pedagogos Adolfo Lima, Álvaro Viana de Lemos e Faria de Vasconcelos. E no Brasil, por Anísio Teixeira, Cecília Meireles e Fernando de Azevedo. Muito obrigada.